Fala aí galerinha, beleza? Professor Roberto Pérez aqui para mais uma aula online e hoje vamos falar sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado, para quem não sabe, é o reinado desse carinha aqui da foto, ó, chamado Dom Pedro I, que também foi interpretado pelo Caio Castro na novela Novo Mundo. Gente, desculpa a piada, seria graça aí. Retomando aqui então, o primeiro reinado, então você vai associar ele a Dom Pedro I, que foi imperador do Brasil, o primeiro imperador do Brasil, o Brasil independente, que se tornou independente, né? Lembra quando aquele negócio do Dia do Fico? Lembra sim, eu sei que você lembra. Então, como eu coloquei bem aqui em cima de mim aqui, ó, o Dom Pedro I ele vai se consolidar no seu primeiro império, essa consolidação do Brasil independente. Então, cara, tudo que é novo acontece algum problema e alguns problemas aconteceram, né? Principalmente marcado pelo que eu coloquei aqui do lado, o autoritarismo de Dom Pedro I foi bem marcante e, logicamente, devido ao seu autoritarismo, a insatisfação popular foi muito grande, beleza? E como eu coloquei aqui em cima também, ó, foi marcado também esse período de transição, esse período de mudança, com algumas permanências também. Permanências foram essas, por exemplo, a continuação, a permanência da escravidão como regime de trabalho, beleza? Então o Brasil se tornou independente e manteve as mesmas práticas de escravidão, além de manter a cidadania restrita. O que seria isso, galera? Seria considerar cidadão somente uma parcela da sociedade e dar direito a ela, né? Esquecendo a ampla maioria, beleza? O primeiro reinado fica marcado aqui de 1822 até 1831, quando Dom Pedro I abdica o trono, mas até isso acontecer a gente tem bastante coisa pela frente, se liga aí. Ver como é que estava acontecendo aqui, cara. Primeiramente, ó, a sociedade brasileira pós-independência, como é que ela estava estabelecida? Primeiramente, precisamos entender o seguinte: o Brasil só foi reconhecido independente em 1824, 2 anos depois, pelos Estados Unidos, beleza? Os Estados Unidos tinha uma política na época que dizia que os países europeus não podiam interferir na política da América. Uma grande táticazinha que mais tarde nós vamos entender o que os Estados Unidos queria com isso, beleza? E em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil depois de não ter aceito. Imagina, como é que eu vou reconhecer que eles estão independentes de mim, cara? Logicamente que o Brasil teve que pagar uma indenização por isso, né? Pagar com dinheiro mesmo para que Portugal aceitasse. E o Brasil, obviamente, não tinha esse dinheiro em mãos. E aí que o Brasil vai pedir dinheiro à Inglaterra para pagar meio que a sua independência para que Portugal aceitasse. O nome desse tratado fica chamado de Tratado da Paz, Tratado de Paz. Foi um tratado firmado entre Brasil e Portugal para reconhecimento de independência do Brasil com mediação da Inglaterra. E esse dinheiro que o Brasil pegou emprestado aí dá início à dívida externa brasileira, né? Como é que a gente vai pagar esse dinheiro para a Inglaterra, beleza? Em relação à quantidade de habitantes, o Brasil naquela época tinha mais ou menos em torno de 4 milhões de habitantes. Cerca de 30% dessa população era de negros escravos, ou seja, escravizados aqui no Brasil. Outra ampla maioria era de proprietários rurais, uma pequena burguesia, uma camada mais trabalhadora na cidade, até mesmo constituída por ex-escravos, beleza? Lembrando que, por mais que 30% da população fosse de escravos, era bem provável, né? Eu posso afirmar com vocês aqui que eles muito menos tinham direito a participar desse governo, obviamente, beleza? Então, vamos falar aqui sobre a Constituição de 1824, galera. Antes de a gente chegar em 1824, houve uma tentativa de Constituição em 1823. Constituição, para que se você não sabe, é aquela que dá todos os direitos e deveres que esse novo país independente, por exemplo, deve cumprir e arcar com toda a sua população. A primeira Constituição brasileira de 1824, ela vai nascer de uma forma meio autoritária, mas vamos entender um pouquinho. Em 1823, um ano antes, existiu uma briga política na Assembleia para decidir o que seria, né? Como seria, o que seria votado. Então tinham dois grupos bem claros estabelecidos, os restauradores e o outro grupo era o grupo dos liberais. Primeiro, os restauradores aqui, ó, era composto por proprietários rurais e basicamente a elite brasileira. Por que são restauradores? Porque eles queriam restaurar, né, o Brasil a Portugal, que o Brasil retornasse ao status de colônia, que o Brasil voltasse como era antes, né, uma mudança bem estrutural. E do lado de cá, os liberais, que se compunham em dois grupos aqui, os moderados e os exaltados. Os moderados defendiam a monarquia constitucional, né? Tudo bem, tem um rei, mas que esse rei seja controlado, tudo bem, mas vamos ver. Já os exaltados defendiam a república,
que o Brasil abandonasse a ideia de monarquia e se tornasse uma república, assim como outros países da América Latina após a independência estavam se tornando. O Brasil é o único país da América Latina que no seu processo de independência ele se torna independente do seu colonizador, que era Portugal, e mantém as mesmas bases, inclusive um rei, né, de origem portuguesa, por mais que tivesse nascido no Brasil, que é o Dom Pedro I, conhecido também como Brasileirinho. Beleza? Bom, então todo esse burburinho dando na Assembleia, o que vai acontecer? O Dom Pedro I, ele não curte essa ideia. Ele entende que tudo que está rolando ali pode ser uma conspiração contra ele mesmo. Então o que ele vai fazer? Ele vai dissolver, ele vai, como eu coloquei aqui embaixo, ó, ele vai dissolver, ele vai acabar com a Assembleia de 1823, vai fechar ali o Congresso e vai decretar, ou seja, de uma forma arbitrária, impositiva, a Constituição de 1824, que tinha dentre algumas coisas que eu falei para vocês aqui, ó, o voto censitário. O que seria isso? Bom, vai existir uma participação de votos, porém ele é baseado na renda, né? Ou seja, não é todo mundo que vai poder participar dessas votações, somente quem tem renda. Ou seja, obviamente a população mais pobre não participaria da condução do país. A escravidão ela é mantida como mão de obra base do período imperial, beleza? Vai se estabelecer o catolicismo como religião oficial e talvez uma das coisas que vai marcar efetivamente o lado autoritário de Dom Pedro I é a criação do quarto poder, né? Como é que funciona isso? Vocês lembram muito bem. Existia 3 poderes na Segunda Revolução Francesa, aqueles moldes e tudo mais, que era, e é o que é hoje inclusive, né? O legislativo, o judiciário e o executivo, cada um na sua função, para que não tivesse o poder emanado de uma mão absoluta do rei e assim fosse mais democrático. Portanto, o Dom Pedro I ele vai criar uma parada chamada quarto poder, que a gente vai chamar aqui de poder moderador. O que era o poder moderador? Independente dos órgãos com a sua autonomia que tivessem criado isso ou aquilo, no final das contas, tudo passaria pela mão de Dom Pedro I. Se ele não gostasse, enfim, as coisas não iriam para frente. Bem democrático, não é? A insatisfação com o governo imperial. Cara, é lógico que não ia dar certo isso. Dom Pedro autoritário, alguém ia reclamar, não é? Quando sua mãe é autoritária em casa ou seu pai, você não fica chateado? Então, obviamente, que isso ia gerar algum transtorno pro governo de Dom Pedro, obviamente, beleza? Então, olha só. O autorismo de Dom Pedro I ele vai gerar uma série de manifestações contrárias a Dom Pedro I, inclusive até a galera falar, então é assim? Então eu não faço parte do Brasil. Foi o que aconteceu na conferência aqui do Equador, cara. O que foi a conferência do Equador? Equador não o país, e sim o nome dado à revolta, vamos chamar assim, encabeçada por Pernambuco, que estava super descontente com uma série de coisas, inclusive com muitos impostos cobrados por Dom Pedro I, fora o autoritarismo dele, e inclusive Pernambuco se sentiu um pouco deixado de lado. Então eles falaram o seguinte: galera, já que é assim, então vamos fazer o seguinte, Pernambuco, junto com outros estados aqui menores, né, província de Pernambuco, vamos proclamar uma república chamada Conferência do Equador. Então isso vai dar um rebu danado. Inclusive tem alguns líderes aqui, ó, eu coloquei como Frei Caneca, que era um padre da Igreja Católica, que também é um dos líderes desse movimento, né? Vou pegar algumas imagens para mostrar para vocês aqui, só um momento. Essa foi uma das imagens das guerras travadas entre os revoltos, né, contra o governo de Dom Pedro I, né? Tem outra imagem aqui também da bandeira, que seria a bandeira da República do Equador, né? Ou seja, está escrito aí, ó, independência, união, liberdade e religião, e todas esses formariam um país independente no Nordeste, encabeçado pela província de Pernambuco. Esse pacato e jovem senhor aí é o Frei Caneca, né, que vai liderar algumas manifestações. Ele, inclusive, ele é preso, né, e depois solto, e ele acaba participando de uma série de confrontos até mesmo armados. E no final isso vai gerar, obviamente, a sua condenação e a sua execução em praça pública. Esse é o Frei Caneca sendo executado aí, né? Só porque ele, olha só, queria participar de um movimento de independência do Brasil. Obviamente, Dom Pedro, autoritário como era, não deixaria isso acontecer no seu país, certo? E aí, galera, para completar o problema, ocorreu a Guerra da Cisplatina. Cisplatina era uma província que pertencia ao governo brasileiro
e em 1825 decidiu declarar sua independência também. E não é que eles conseguiram, né? A província Cisplatina é onde fica hoje o Uruguai, a República Oriental do Uruguai, beleza? Então a política externa de Dom Pedro I era extremamente ruim, né? Ele perdendo territórios no sul, né? Onde, embaixo do Rio Grande do Sul ali, no Nordeste, uma tentativa de emancipação. Essa guerra da Cisplatina, por exemplo, ela durou 3 anos e o governo brasileiro gastou muito com essa guerra. E mesmo tendo gastado muito, acabou perdendo a província de Platina. E hoje a gente tem o Uruguai aí. Fala tu, o Cavani e o Soares podiam ser da seleção brasileira, né? Se permanecesse lá, mas aí não, surgiu o Uruguai. Brincadeiras à parte, olha só. Então, somado aí, os gastos com a Guerra da Cisplatina em vão, inclusive, e o autoritarismo de Dom Pedro I fez com que a Assembleia, o Congresso, os Senados, todo mundo, inclusive a população brasileira no geral, pressionasse super Dom Pedro I para que ele metesse o pé, cara. Porque todo mundo que queria que ele ficasse, agora quer que ele saia. Então, em 1831, o Dom Pedro I ele vai abdicar o trono em nome do seu filho, chamado Dom Pedro II. Olha que maravilha, né? Então, a gente tem muita história para contar ainda. Isso vai render muito pano para manga, né? Mesmo ele tendo abdicado em nome do Dom Pedro II, Dom Pedro II era uma criancinha para assumir o poder. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o período regencial, que era o período onde Dom Pedro II era criancinha ainda e o governo brasileiro foi governado não por um monarca, não por um imperador, mas sim por homens do povo. Valeu, galera. Até a próxima.